Olá pessoal, bem-vindos ao canal Sagas da Ciência. Me chamo Samira Vieira e hoje a história que eu vou contar é de um cara incrível, desde quando tomei ciência da história desse cara, ele virou meu crush da ciência. Mas primeiramente, antes de entrar na parte importante do vídeo, né, que é relatar a história do cara, eu queria deixar claro que esse vídeo foi inspirado, o roteiro dele foi baseado no livro Medicina dos Horrores, um livro maravilhoso, e quero também deixar claro que a intenção desse vídeo não é substituir a leitura do livro. Na minha opinião, nenhum vídeo substitui o conhecimento que um livro contempla. Então, a minha dica é o seguinte: se no final desse vídeo vocês ficaram gamados na história desse cara como eu fiquei, corram para adquirir esse livro, porque eu super recomendo e tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Se vocês se arrependerem, pode me xingar nos comentários, de boa. Mas vamos lá porque interessa e simbora! Em uma era por volta de 1940, em que a realização de procedimentos cirúrgicos se resumia em espetáculos macabros, exibidos em anfiteatros para uma plateia composta por estudantes de medicina e meros cidadãos curiosos, que se deslumbravam do show de horrores que lhe eram lhes apresentados. O savoroso todo em volta das cirurgias respondia pelo fato de ser um trabalho imundo, repleto de perigos ocultos e sofrimento, que deveria ser evitado a todo custo. Em função dos riscos, muitos cirurgiões se recusavam categoricamente a operar, optando em vez disso por restringir sua alçada ao tratamento de problemas externos, como doenças de pele e ferimentos superficiais. Os procedimentos invasivos eram muito raros, uma das razões por que tantos espectadores compareciam aos anfiteátricos cirúrgicos em dias de procedimento. Porém, em 1846, com a descoberta do anestésico inalável à base de éster pelo dentista William Morton de Boston, aderido pelos cirurgiões instantaneamente, que permitiu assim que o ambiente hospitalar desse os primeiros passos rumo à civilização. Contudo, foi realmente em 1865, graças ao autêntico cirurgião chamado Joseph Lister, o desenvolvedor do antisséptico composto por ácido carbólico, que o meio cirúrgico ganhou maior humanismo. Mas o que levou Joseph Lister até essa ideia de produzir um antisséptico? Essa é a questão do vídeo de hoje, por isso apresento a vocês a trajetória de vida de Joseph Lister, o médico que revolucionou o ambiente hospitalar. A vida de Lister se inicia em 1827, a data do seu nascimento. Ele é o segundo filho do casal Joseph Jackson Lister e Isabella, que no total tiveram 7 filhos. A família de Lister é pertencente ao grupo religioso Crack. Grupo religioso esse que, dentro de suas crenças, eles creem na divina providência, na cura através do poder curativo da natureza. Então, eles não têm muita afinidade em recorrer a médicos em condições de doença. Então, como a família de Lister tem esses pensamentos, não são muito chegados à medicina tradicional, Lister, quando anunciou que queria ser médico cirurgião, meio que foi um espanto para a família dele. Além do mais, além desse estigma que eles tinham em torno dos médicos por conta da religião, também tinha o estigma do cirurgião ganhar vida de forma braçal, vamos dizer assim, e intervir na obra divina, na obra de Deus. Mas mesmo assim, com todos esses estigmas em torno dele, da família, da sua comunidade ali dos Cracks, ele seguiu seu sonho. Tanto que entrou na universidade aos 17 anos, em 1844, na University College de Londres. Porém, seguindo os conselhos do seu pai, ele não entrou logo de cara na graduação de medicina, e sim na de artes e humanidades. Porém, Lister, quando até que enfim entrou na graduação de medicina, ele não continha só essa especialização a mais no currículo dele de diferencial. Ele continha outro diferencial que se destacava ainda mais, que era por ele portar um instrumento microscópio. O gosto herdado por esse instrumento veio do seu pai, que era um grande microscopista, que até aperfeiçoou muito dos efeitos que o microscópio continha naquela época. E herdando esse gosto do seu pai, ele levou esse instrumento para a universidade. Um instrumento que não tinha muita, vamos dizer assim, não era bem visto pelos seus professores e colegas, porque muitos deles acreditavam que a utilização do microscópio era até meio que uma ofensa à profissão cirurgiã, e não era um equipamento que eles via com tanta serventia, na cirurgia. Mesmo contendo essas desavenças de não ser muito bem visto o fato de ele portar o microscópio, no meio acadêmico ali da medicina cirúrgica, e fundamental para a carreira de Lister, afinal, porque foi por meio da análise de tecidos, por meio das lentes do microscópio, que ele realizou seus maiores feitos. E um de seus primeiros feitos ocorreu na graduação, em 1852, com o apoio do seu professor William Shepard,
foi um dos poucos que apoiou ele ao longo dessa sua graduação. Ele é seu professor fisiologista, né, considerado o pai da fisiologia moderna. Então, com a ajuda desse professor, ele conseguiu realizar um estudo que era em torno de confirmar a teoria de Kuliker. Teoria essa que consiste em confirmar que a íris realmente se compunha de fibras de musculatura lisa, dispostas como construtores e dilatadores, e que suas ações eram, de fato, involuntárias. Então, através do microscópio que Lister pôde analisar de forma citológica a estrutura da íris do olho humano, que ele conseguiu confirmar a teoria de Kuliker. Então, se não fosse o microscópio, Lister não seria o cara que ele se tornou. No mesmo ano, Lister foi nomeado assistente clínico médico-chefe, mesmo ano que o artigo dele foi publicado. E no ano seguinte, ele chegava ao fim da sua graduação em medicina, mas infelizmente na sua formatura ele sofreu um grande desgosto, porque ele foi colocado como o último da lista de mérito. E a justificativa que seu professor deu para essa posição não tão honrosa, como não correspondendo ao mérito de Lister, não foi nada agradável, mas foi uma desculpa meio que esfarrapada, né? Ele escreveu uma carta dando essa desculpa para Lister. E essa desculpa foi o seguinte: o seu professor William Kupter lhe dirigiu uma carta citando o motivo dessa desconsideração. Creio ser conveniente informá-lo da razão por que julguei necessário colocá-lo nessa posição. Como respostas às minhas perguntas, seus trabalhos escritos foram tão falhos que não fosse o volume de observações originais de que deram mostra, eu não poderia sequer tê-lo incluído na lista de honra ao mérito. Olha a audácia desse professor de Lister. E só por essa carta já dá para perceber as pedras no caminho que Lister ia ter que encarar ao longo da sua carreira. Mas sua carreira foi prosseguindo mesmo diante desse inconveniente. E em 1853, Lister seguiu para meio que uma excursão pela Escócia. Fazer meio que um tour pelos hospitais de lá e adquirir mais conhecimento médico. Porém, o que era para ser só uma excursão temporária se tornou sua estadia fixa. A partir do momento que ele conheceu Sumner, que era um cirurgião muito renomado da Escócia, ele era muito famoso por ele ter dedicado sua carreira em simplificar procedimentos traumáticos, que consistia muito a cirurgia naquela época, principalmente antes da anestesia. Então, a partir do momento que Lister conheceu Sumner, apadrinhou Lister, criando até cargos que não existiam no hospital para manter Lister ali do seu lado, sendo seu braço direito. E Sumner não ficou só por isso, Sumner também se tornou o sogro de Lister, para ver o nível ali da amizade que se perdurou ali entre eles. Porém, Lister, aos seus 32 anos, em 1859, ele foi indicado a ser professor universitário de Glasgow. Cargo esse que foi muito importante na carreira dele, porque ele começou a criar os seus grupos de discípulos, que seria muito importante lá na frente, quando sua maior saga dentro da medicina chegasse, e vocês vão saber lá mais pra frente por quê. Além do mais, o prestígio e reconhecimento que Lister não tinha entre seus colegas de profissão, por conta de ele ser meio que autêntico no meio da cirurgia, né, no meio médico. O prestígio que ele não tinha, ele acabou aderindo entre os seus alunos. Então, isso foi fantástico na vida de Lister e foi fundamental para ele conseguir consolidar os seus estudos mais para frente no meio médico, os processos inflamatórios e infecciosos. Isso foi o interesse que ele aderiu desde a sua graduação, e conforme ele ia evoluindo na sua carreira, mudando de hospital, país, ele sempre se deparava com as mesmas condições de falta de higiene nos hospitais, de cirurgias cada vez mais bárbaras, principalmente depois da invenção da anestesia. Os médicos que no início tinham meio que receio de fazer cirurgia por ser uma situação nada confortável para um ser humano, né, realizar um procedimento cirúrgico sem anestesia. Porém, quando a anestesia foi criada, acabou que meio que dando confiança para os cirurgiões a meio que meter a faca nos pacientes. Os anfiteatros viraram meio que rodízio de cirurgias, era uma cirurgia atrás da outra, e entre as cirurgias não tinha um pingo de preocupação em limpar ali o ambiente, a máquina, esterilizar os equipamentos, o cirurgião trocar de vestimentas, não tinha nenhuma dessas preocupações. E ali era um ambiente mais que propício para ocorrer infecções. Então, Lister, quando se tornou médico do hospital de Glasgow, né, 2 anos aproximadamente depois que ele assumiu o cargo de professor universitário da universidade lá de Glasgow, ele falou para si mesmo: chega, não aguento mais deparar com isso e eu tenho que tentar buscar uma forma de solucionar esse problema, porque ele estava frustrado, entendeu? Do
dos cirurgiões passarem suas carreiras lidando com aquelas situações e não mexerem um dedo para solucionar. Então ele aderiu para si essa responsabilidade. Então assim foi o pontapé. Ele começou a tentar solucionar esse problema buscando compreender melhor os meios inflamatórios. Então, com a ajuda do microscópio, ele começou a analisar todo o tecido que ele conseguia ali dos seus pacientes, que ele retirava, coletava ali de ferimentos e inflamações para compreender melhor sua fisiologia no âmbito mais histológico, que acabou se estendendo para experimentos com rãs. Experimentos que ele realizou no porão da sua casa com a ajuda de sua esposa. E esses experimentos com rãs consistia em ele induzir processos inflamatórios nas rãs de formas diferentes, distintas, para compreender ali todos os meios possíveis de uma infecção se desenvolver, se desenrolar no ser humano, e principalmente observar como o corpo reagia diante uma infecção, principalmente como era a resposta dos vasos sanguíneos e do sistema nervoso perante a um processo inflamatório. Entre esses estudos realizados no seu porão, utilizando como cobaias as rãs, ele publicou 15 artigos e só 9 deles foi no ano de 1858. A partir daí, Lister conseguiu compreender ali de forma fisiológica o processo inflamatório se desenrolava num ser humano, porém ele ainda não entendia a causa, o que levava a causar o processo inflamatório no ser humano. Naquela época, a visão dos médicos era o seguinte, para vocês verem o nível de ignorância dos médicos. Os médicos acreditavam que pus era um sinal positivo num ferimento, sendo que é totalmente o contrário. Se tá desenrolando pus no ferimento é porque a situação ali já tá grave, podendo até, dependendo ali da situação da infecção, do local, da gravidade, desenvolver até uma sepse, e vir se tornar fatal. E eles tinham certas suspeitas que o ar tinha meio a ver com a causa das infecções, mas eles não sabiam que no ar contém germes e micro-organismos oriundos da poeira do ar. O conhecimento deles em torno, vamos dizer, não é conhecimento, é consciência em torno de higienização era a coisa mais precária do mundo. Se nas enfermarias, pior ainda. Eu terminava de fazer curativo num paciente, já passava para o outro, e era nesse nível a situação dos hospitais naquela época. Isso só piorava com a classe social da população que frequentava os hospitais, porque quem tinha dinheiro não pisava o pé no hospital. Contratavam um atendimento particular, um médico que ia até o paciente na sua residência, porque naquela época realizar um procedimento cirúrgico em casa, em ambiente doméstico, era 3 a 5 vezes mais seguro do que no ambiente hospitalar, para vocês verem o nível. E quem acabava tendo que se contentar e se submeter a ser atendido no ambiente hospitalar que continha essas condições deploráveis de higiene, eram infelizmente as pessoas de baixa classe social. E por conta das pessoas serem de baixa classe social, isso acabava dando uma certa frieza. Os médicos normalmente têm que ter uma certa frieza ali em lidar com o paciente, para não se envolver emocionalmente e deixar se levar, Tem que ter uma certa frieza para manter a responsabilidade. Só que por conta do nível social dos pacientes que eles atendiam, essa frieza era além do saudável. Por isso que muitos médicos lidavam com essas mesmas condições que Lister se deparou, de altos índices de morte por infecção, e para eles tanto faz, tanto fez. Porque para eles os pacientes não passavam de meros miseráveis. E ter noção, dessa ignorância que os médicos continham naquela época, Lister prosseguiu com seus estudos, e o pontapé principal, primordial no seu estudo, para chegar onde chegou, foi quando ele descobriu o artigo de Pasteur. Pasteur é outro cientista muito legal, se vocês quiserem que eu falo dele aqui, deixa aqui nos comentários, para eu saber e trazer o mais rápido que eu puder. Mais um resumo, Pasteur realizou um estudo em torno da fermentação. Naquela época, eles pensavam que fermentação é um processo químico, e Pasteur provou que não, é um processo biológico, que tem a atuação de seres vivos ali, de bactérias, num processo de fermentação, que decorreu dele querer saber de onde vêm esses micro-organismos, porque naquela época também, muitos cientistas pensavam que micro-organismos nasciam do nada, E Pasteur provou que não, que vida gera vida, e vida não gera do nada. Pasteur também sofreu um bocadinho para provar as suas teorias. Então, através desse estudo de Pasteur, que ele provou que existem micro-organismos no ar, e Lister acabou ligando, até que enfim comprovando que o ar, de certa forma, tinha envolvimento na causa do processo inflamatório, e provando que aqui tinha realmente no ar que levava ao processo inflamatório se desenvolver. E a partir disso ele pensou, infelizmente não tem como impedir
impedir 100% que uma ferida tenha contato com ar. Então, se não tem como impedir que a ferida tenha contato com ar e, consequentemente, com esses micro-organismos, com esses germes, então eu tenho que desenvolver algo que, a partir do momento que a ferida tenha contato com ar, acaba se contaminando com esses germes, eu possa matar instantaneamente esse germe, antes que ele venha a se proliferar no organismo e desenvolver o processo inflamatório e infeccioso. Então foi aí que veio a ideia dele criar um antisséptico. Só que aí Lister começou a testar alguns medicamentos que existiam naquela época, que eram meio voltados pro antisséptico, mas não eram tão antissépticos assim. Primeiro, eram poucos medicamentos que tinham meio que esse perfil de antisséptico, e muitos médicos acabavam utilizando esses medicamentos já quando o processo inflamatório, quando a infecção já estava instalada. Então, eles não usavam o tal antisséptico na intenção de impedir o processo inflamatório, e sim para reverter, que não era a intenção de Lister. Lister queria desenvolver um antisséptico que pudesse ser usado de forma profilática. Ele utilizou os medicamentos que tinham esse perfil de antisséptico na época, mas nenhum deu o resultado que ele esperava, que ele almejava. E também, além de muitos desses medicamentos com perfil antisséptico, eram muito corrosivos, causavam muito dano ao tecido, em tecidos que ali que estava em volta do processo inflamatório, que estavam saudáveis, por conta do excesso de utilização desses medicamentos com perfil antisséptico, por ser corrosivo, acabava sendo danificados. E também não era o que Lister queria. Lister queria um antisséptico, um medicamento que desse para usar de forma profilática e que não fosse danoso ao tecido, porque ele não queria que agravasse o processo inflamatório ali, né? Ao contrário, né? Ele quer impulsionar a cicatrização. Então, assim, nessa busca incansável pelo tal antisséptico perfeito, Lister se lembrou de ter lido uma reportagem no jornal, que consistia no seguinte: a notícia dizia que engenheiros de uma estação de tratamento de esgoto em Carlisle tinham usado ácido carbólico para neutralizar o cheiro do lixo podre. Haviam feito isso por recomendação de Frederick Grace Calvert, professor honorário de Química do Royal Institute de Manchester. Essa indicação decorreu por o ácido carbólico ser capaz de matar parasitas e protozoários. O ácido carbólico também é conhecido como fenol, que é um derivado do alcatrão. Então, a partir, dessa notícia, Lister acabou fazendo uma associação que o ácido carbólico que foi aplicado no esgoto da cidade pudesse também servir para ferimento. Lister começou a aplicar o ácido carbólico a partir do momento que ele conseguiu adquirir, porque ele começou a realizar seus testes para ver se realmente o ácido carbólico poderia ali apresentar um efeito que ele desejava que um antisséptico tivesse. E deu certo. Da pesquisa que Lister realizou, nos seus pacientes, 8 dos pacientes que ele aplicou se recuperaram com a ajuda do ácido carbólico. E a taxa de insucessos de Lister correspondeu a 9%. Esse estudo que Lister realizou foi em 1865. E aí Lister começou a publicar seus artigos. O primeiro artigo dele ele publicou em 1867. E mais 4 no ano seguinte. E aí começa a grande saga de Lister. Lister conseguiu que a comunidade médica falei a saga de Lister, para conseguir que a comunidade médica aceitasse suas teorias em torno das infecções, processos inflamatórios e quanto seria útil. E é útil, ele provou que é útil, desenvolveu muitos artigos, detalhando super detalhadamente como deveria ser utilizado, aplicado o ácido carbólico nos pacientes, para assim conseguir a resposta bem sucedida como ele vinha adquirindo. E mesmo com tantos artigos publicados, enfatizando as reais causas de infecções hospitalares e quanto era eficaz o uso do ácido carbólico como antisséptico,
retaliações às suas pesquisas tornaram-se frequentes e um tormento em sua carreira. Mesmo alguns cirurgiões de geração mais velha se dispusessem a experimentar o tratamento antisséptico de Listeriano, era difícil que aceitasse a teoria microbiana. Lister estava muito associada e interligada com os meios que um processo inflamatório se desenvolve. Então, muitos médicos de longa carreira, prestigiados, poderiam até dar um voto de confiança e testar o uso do ácido carbólico como antisséptico. Porém, como eles não queriam assumir que a teoria dele que existe germes no ar e que por isso tem que ter uma boa higienização dos hospitais, para não passar micro-organismo de uma pessoa para outra. Muitas vezes eles acabavam, esse voto de confiança que dava para testar o ácido carbólico não era feito de bom grado. E com isso acabavam não tendo bons resultados e jogando a culpa em Lister, sendo que Lister não tinha nada a ver com isso. Eles que não seguiram à risca toda a recomendação que Lister tinha desenvolvido e publicado nos seus artigos. Enquanto cirurgiões continuassem a se enganar quanto à causa de infecção, era improvável que aplicasse corretamente o tratamento. Um relato interessante, dessa saga, de vários testes, longos testes, desenvolvido por Lister, porque Lister não sossegou, ele sempre continuou testando e testando mais ainda para conseguir chegar num método, de aplicação do ácido carbólico mais perfeita e precisa e eficaz possível. Tipo, como eu falei, de dosagem mínima necessária, se precisava misturar com outra substância, diluir outra substância ou não, as quantidades de aplicações necessárias num dia, enfim. Lister realizou tantos testes que sua pele corroeu ao longo do tempo. Porque Lister, mesmo a utilização do ácido carbólico como antisséptico sendo o ponto principal dos estudos de Lister, ele também defendia que o ácido carbólico deveria ser utilizado como esterilizante, principalmente de instrumentos cirúrgicos. E como eu falei, Lister sofreu muito para que a comunidade médica aceitasse que realmente suas teorias em relação aos processos inflamatórios, a causa, e que o antisséptico seria um medicamento realmente eficiente, principalmente essa aprovação, e essa aceitação entre os médicos veteranos, renomados, foi muito difícil. Quando os artigos de Lister começaram a ganhar visibilidade no meio médico, e cirúrgico, ele começou a ser muito hostilizado. Por uns questõezinhas. Para mim, eu resumo que é simplesmente inveja. Mas vou tentar contextualizar aqui. Muita da perseguição que Lister sofria era de médicos renomados, que tinham, sei lá, 30 anos de carreira. Então, a partir do momento que Lister chegou dizendo que existe germes, no ar, que isso que leva às infecções, e que isso só se agrava com a falta de higienização que existe nas enfermarias, nos anfiteatros e afim. Ambientes esses, que eram coordenados, administrados pelos médicos. Então, a partir do momento que Lister chegou expondo suas teorias, resultado de suas pesquisas e mostrando que o tratamento profilático com antisséptico seria essencial para começar a diminuir os casos de infecção hospitalar, mas juntamente com a higienização dos ambientes hospitalares, Também o antisséptico, para Lister, ele não via como única salvação para minimizar os altos índices de morte por infecção hospitalar. Mas toda essa teoria de Lister, que tinha fundamento até demais, nos artigos de Lister deixava bem claros, os médicos traduziam para eles, médicos renomados, cheios de si, traduziam como o quê? Que Lister estava chegando neles, e falando que eles passaram seus 30 anos de carreira meio que praticando a medicina de forma errônea, Eles traduziram as teorias de Lister como se Lister estivesse ofendendo eles. Então eles deixaram se levar por esse ego, por essa arrogância e não querer admitir que realmente Lister estava certo, que o ambiente hospitalar tinha que ser renovado, tinha que ser revisto essas questões de higiene, Os médicos tinham que começar a dar mais importância para isso e ter mais empatia à humanidade, pelas condições ali sanitárias que eles submetiam os pacientes a conviverem. Então, entre tantas ofensas, injúrias, difamação, chegaram até caluniar Lister de ter realizado plágio, que outros cientistas já tinham indicado que o ácido carbólico como antisséptico era uma excelente opção para ferimentos e afim, mas nenhum realizou os estudos que Lister realizou, nem ali testando na prática, desenvolvendo um método de aplicação e tudo mais. Mas, mesmo com toda essa perseguição de Lister conseguiu, com muita garra e determinação, ainda colher muitos frutos decorrente dessa sua batalha para comprovar e conscientizar
a sociedade ali médica. E muito dos méritos, vamos dizer assim, do reconhecimento que ele conseguiu ainda em vida, em vivenciar, em receber, foram. O que eu acho mais legal de todos é essa. É a primeira que eu vou dizer. Ele se tornou um grande amigo de Pasteur. Pasteur, quando tomou conhecimento dos estudos de Lister, no mesmo instante, mandou uma carta para Lister, e desde então eles se tornaram grandes amigos, de ir para aniversário um do outro, trocarem teorias, hipóteses, enfim, uma amizade linda de se ver ali no meio da ciência. E também no meio de toda essa perseguição de Lister, né? Ter desenvolvido essa amizade é lindo de se ver. Outras, né, vamos dizer, premiações que Lister recebeu em vida foi que ele foi nomeado cirurgião pessoal efetivo da rainha, porque a rainha da Escócia, a rainha Vitória, teve um abscesso na axila. E Lister, por naquela época ser considerado um dos maiores médicos da Escócia, ele foi solicitado para tratar ela. E no meio do tratamento ali, ele utilizou o ácido carbólico para tratar ali, que ele acabou tendo que intervir com cirurgia, enfim. E foi muito bem sucedido todo o tratamento. E como reconhecimento, ele se tornou o médico oficial da rainha. E ainda mais, ele se tornou doutor honoris causa das universidades de Cambridge e Oxford, recebeu o prêmio Bowden por sua contribuição fundamental para a medicina. Ele também foi sagrado cavaleiro, além de lhe ser conferido o título de baronete. Foi eleito presidente do Royal Society, elevado à categoria de par do reino e intitulado Lord Lister de Lyme-Regis. Ajudou a fundar a Organização de Pesquisa Médicas, que mais tarde seria chamado em sua homenagem, né, de Instituição Lister de Medicina Preventiva, e 10 anos antes de sua morte, ele se tornou um membro do Conselho Privado da Rainha. Tudo isso ele conseguiu ainda bem, né, mesmo com toda, como eu falei, toda essa hostilidade, né, em torno dele, ele conseguiu ainda colher muitos frutos ainda em vida e vivenciar, né, e aproveitar. Tudo isso em torno do seu trabalho, a ciência e a medicina. Como eu tinha comentado por cima, né, Lister, por ser um professor universitário, ele criou um grupo de discípulos. E eu falei que esse grupo de discípulos ia ser fundamental mais lá pra frente, quando ele ia ter que confirmar e fazer que a sociedade médica ali aceitasse suas teorias, os seus estudos. O seu grupo de discípulos se tornou fundamental para isso. Graças a ele ter um prestígio ali no meio acadêmico como professor universitário, né, uma coisa que ele não tinha tanto no meio médico ali por seus colegas, esses alunos dele, por serem graduandos ainda, muitos recém-médicos formados, tinham uma cabeça mais aberta, né? Diferente dos médicos mais renomados, que já tinham até suas carreiras já consolidadas. Então, como os alunos dele tinham uma cabeça mais aberta, então isso foi fundamental para que conforme eles iam se formando, né, eles já iam e começando a sua carreira médica já aplicando os métodos listerianos. Então, conforme as suas formações, muitos se espalharam, né, pela Europa, foram apresentando o método listeriano para outros hospitais, para outros colegas de trabalho, e com isso, aos poucos, né, as teorias de Lister foi se disseminando dentro da medicina, né, de uma forma gradativa e gradual, graças a esses seus discípulos, que foi fundamental importância, entendeu, para a medicina reconhecer que os estudos de Lister tinham realmente fundamentos e eram necessários ser levados a sério. Porém, mesmo nesse mar de ignorantes que continha a medicina naquela época, alguns, né, deu voto de confiança para Lister e levou a sério, né, suas teorias, não aplicou de forma desleixada e com desconfiança. E entre eles foi o médico Richard von Morke, que era um médico alemão do hospital de Halle. Ele começou a aplicar o método listeriano porque o hospital dele era superlotado por soldados, né, feridos da guerra, e tão assustadamente tomado pelas infecções que o fechamento do hospital era praticamente iminente, né, e diante daquele desespero de tentar controlar as infecções ali causadas nos seus pacientes, que eram soldados feridos da guerra, ele começou a aplicar o método listeriano, né, utilizar o ácido carbólico como antisséptico e começar a manter mais um ambiente higienizado, vamos dizer assim, e teve muito bons resultados, e diferente de outros médicos, ele aplicou realmente, foi fiel aos métodos listerianos e conseguiu bons resultados e provar uma coisa que Lister já vinha provando, quer dizer, nem provar, reafirmar, né, que os estudos de Lister realmente eram surpreendentes e de real importância e necessidade para a medicina naquela época, né? Lister reformulou a medicina e teria a medicina que a gente tem hoje. Muitos, né, dizem no livro, que eu recomendo vocês lerem depois, que se não fosse Lister,
Lister, os hospitais estavam até condenados ao fim, porque como eu falei, quem frequentava o hospital era pessoas de baixa classe social. Quem tinha realmente condições era atendido por um médico particular em casa. Então, para eles botar fim nos hospitais, que só serve a população de baixa classe social, era 2 pulos. Não ia pensar 2 vezes, né? Caminhando pro final do vídeo, eu deixei o melhor pro final, claro, né? Que eram coisas, né, que a gente convive hoje em dia, que a gente tem conhecimento, até utiliza, e a gente não faz ideia da história por trás. Que é uma das minhas intenções com esse canal, é isso, é trazer as histórias que estão por trás de coisas tão comuns no nosso dia a dia, histórias tão fantásticas, que eu acho de grande importância e fundamental a gente vir adquirir esse conhecimento, porque é encantador. Graças aos estudos de Lister, né, 2 coisinhas, entendeu? Que eu sei que vocês conhecem, surgiram. Um foi um produto e outro foi uma empresa. Talvez o mais famoso tenha sido o Listerine. O Listerine, o famoso antisséptico bucal, só foi desenvolvido graças a Lister. Não foi Lister que fez, entendeu? Mas por meio de uma conferência que Lister realizou na Filadélfia, que o Dr. Joseph Johann Lawrence, em 1879, teve a ideia de desenvolver um antisséptico bucal, gente. A gente usa até hoje em dia, né? Continuando, entre as ramificações mais surpreendentes do trabalho de Lister, figurou a criação de uma das empresas mais conhecidas do mundo atual. Assim como inventor de Listerine, Robert Wood Johnson, preste atenção nesse sobrenome, Johnson, tomou conhecimento da antissepsia ao assistir uma palestra de Lister no Congresso Internacional de Medicina na Filadélfia. Inspirado-se no que tinha escutado naquele dia, uniu-se forças com seus 2 irmãos, James e Edward. Fundou uma empresa para fabricar e produzir em massa os primeiros curativos e suturas cirúrgicas, os métodos do médico britânico Lister, Joseph Lister. E, a partir disso, né, essa empresa, que foi fundada pelos irmãos, que hoje é a tão famosa Johnson & Johnson, quem diria que a empresa Johnson & Johnson, um dos seus primeiros produtos, foram produzir curativos e suturas cirúrgicas. E tudo isso incentivado, vamos dizer assim, por Lister, né? E por fim, eu gostaria aqui de mostrar 2 pinturas. Essas 2 pinturas foram feitas pelo Thomas Encores. Uma pintura foi antes da Revolução de Lister na medicina e outra foi depois. E essas pinturas deixam claro, entendeu? Evidente a transformação nos anfiteatros realizados por Lister, entendeu? Enquanto seus estudos se inteirou a medicina e foi levado a sério, mesmo a todo custo, a perseguição que ele sofreu, chegou o dia que os médicos acordaram para a vida e começaram a colocar em prática, eu digo, conselhos médicos de Lister, vamos dizer assim, né? As pinturas são, uma delas é a retratação da clínica de Guernsey e a outra é a clínica de Agnew. A pintura que mostra a clínica de Guernsey é uma pintura que foi feita antes dos estudos de Lister e ela mostra evidente os médicos usando roupas escuras que camuflavam a sujeira ali das cirurgias e levavam a não transparecer tanto a necessidade de trocar de vestimenta, né, e limpar o ambiente, né, disfarçar a sujeira, e a falta meio de organização ali dos assistentes, tudo meio que em cima do paciente, meio estranho. E na outra, né, que é a pintura que mostra a clínica de Agnew, se vocês compararem, né, a clínica de Agnew já mostra os médicos já mais bem organizados ali, né, nas posições não tão em cima do paciente, né, uma coisa até mais visualmente mais bonita de se ver a organização ali dos médicos, diferente da clínica de Guernsey, né, que os médicos estavam meio afobados em cima do paciente, e também a vestimenta, que é o que mais chama a atenção, a diferença da vestimenta dos médicos. Na clínica de Guernsey, os médicos são de roupas escuras, né, que camuflavam a sujeira, já na clínica de Agnew não, já estão todos de roupa branca, de vestimentas brancas para evidenciar a sujeira e eles terem consciência, né, do momento de trocarem de vestimentas e limpar o ambiente. Essas pinturas aqui mostram bem evidente a revolução que Lister fez no meio médico, no meio cirúrgico. E por fim, Lister morreu serenamente numa fria manhã em fevereiro de 1912. Junto à sua cabeceira estavam artigos inacabados sobre a natureza e as causas da supuração, assunto que havia fascinado desde os tempos de estudante. Mesmo no fim, com a visão e a audição gravemente prejudicadas, ele continuava em contato com o mundo científico à sua volta. E assim foi
o fim da vida de Lister de uma forma serena, né? E até os seus últimos dias ele estava ali determinado com a ciência, né? Que foi sua paixão até o fim da vida. E por aqui fica o vídeo. Espero que vocês tenham gostado da história, que buscam conhecer mais um pouco, adquirindo o livro Medicina dos Horrores. Recomendo muito, é um livro de 200 e poucas páginas, vocês lêem numa sentada, mas é muito, muito, muito gratificante todo o conteúdo que tem nele. Infelizmente não dá para contemplar tudo num vídeo, senão o vídeo fica muito longo demais e chato, né, de assistir. Aqui é uma breve contemplação do que contém no livro para instigar o interesse de vocês em buscarem saberem mais sobre a história desse cara incrível que é Joseph Lister, que foi e é ainda Joseph Lister, porque até hoje, né, a gente convive com resultados de sua saga acadêmica. Então, tchau, pessoal! Beijinhos e até a próxima.